O meu tema é não do mundo, mas no mundo. Deus honra os que não se contaminam. Há pelo menos 3 histórias no Antigo Testamento que ilustram o desafio e a postura prudente diante de uma sociedade inóspita à nossa fé. Aqui eu estou querendo dizer que a sociedade que não favorece a nossa fé é uma forma da gente identificar com o mundo. Ela é contrária, inimiga da nossa fé. Uma história conhecida, que eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais, é a história de Daniel, na qual ele é colocado como assessor de diferentes reinos, mas sempre resoluto em não se contaminar. Primeiro, quando ele é jovem e ele não quer se contaminar com as finas iguarias do rei, capítulo 1. Depois, ele não se contamina com as riquezas, quando Belsazar tenta comprá-lo, no capítulo 5, e ele diz: fique com as riquezas, os presentes para você. E depois, no capítulo 6, a história da cova dos leões, ele não é contaminado mesmo com ameaças. Lembra que quem adorasse o seu Deus naquele prazo seria lançado na cova dos leões. E nas 3, ele não se contamina. Deus o honrou, sempre o conduzindo a situações mais destacadas, sempre o levando a prosperar. A história sempre termina assim: Deus o abençoou, Deus o fez prosperar naquele reino, às vezes até subindo de posição política. Essas histórias revelam que Deus conduz o seu povo às vezes por uma fase de humilhação, mas ao final Ele sempre os exalta. Essa é uma história repetida em toda a Escritura. Bem, uma segunda história bíblica que fala da nossa temática é a história de Ester. Só que a Ester que nós olhamos de forma heróica é aquela que tem a coragem de se expor e então passa a realizar grandes coisas pelo seu povo. É quando Mordecai diz: olha, agora é a hora de você fazer aquilo para o qual você foi colocada aí. E ela assume essa postura. Observe como é que Deus está honrando esta mulher. Ela é colocada como a intermediária que redime o povo do homem mau. Bem tipológico daquilo que nós vemos em Cristo Jesus, né? Aquele que redime do mal. Ela é honrada e colocada nessa posição quando ela assume a sua identidade. Ela é do povo de Deus e ela tem que lutar em prol do seu povo. Uma terceira história que também ilustra o nosso tema é a história de José. E elas têm pontos em comum, mas elas se complementam. José tem um aspecto muito interessante. Ele sempre foi colocado em posição de destaque, mas o propósito era servir outros. Pode perceber, quando ele está na casa de Potifar, ele tem que servir Potifar. Quando lhe é oferecido o que é proibido, ele diz: não, como é que eu posso fazer isso com o meu senhor? Depois ele é preso. Aí você diz: não, mas e agora? Na prisão ele serve. A gente vê ele servindo lá, copeiro, o padeiro. E depois ele é colocado no governo do Egito e ele serve as nações. Perceba que eu estou destacando o aspecto de serviço porque eu creio que é isso que ele teve que aprender quando ele era mais jovem. E talvez ao ser vendido pelos irmãos começou o processo de aprendizagem. Os sonhos de que todos se curvariam diante dele não era para a glória dele, é porque ele seria servo daqueles que estavam perto de si. Então, perceba que ele foi colocado em posição de destaque não para trazer glória para si, mas sim para servir. E quando ele serviu, Deus o honrou. Essas 3 histórias bíblicas conhecidas, elas ilustram o tema da nossa pequena palestra. Os 3 foram fiéis em meio a muita impiedade. Viveram boa parte de suas vidas em ambientes bem inóspitos à sua fé. Eles não eram do mundo, a gente diria, né? Numa frase típica dessa temática. Eles viveram contrários aos padrões da sociedade, mas nenhum deles foi isolacionista. Não é interessante que eu dei 3 exemplos de gente que trabalhou totalmente imerso na política do país onde estava? Nenhum dos 3 viveu no seu mundinho de crente. Os 3 estavam enfiados dentro da política da nação estrangeira. Então eles não foram isolacionistas, não é? Se engajaram em atividades políticas e sociais e estavam imersos na cultura que lhes hospedava. Então a gente teria que dizer que eles estiveram no mundo.
Eles são um exemplo de gente que está no mundo, mas não é do mundo, né? Frase de efeito que nós usamos com frequência. E o Senhor Deus se mostra recompensador daqueles que nele creem. Essas histórias ilustram isso. Só que contar as histórias apenas nem sempre ajuda, porque essas histórias, elas tocam numa temática que sempre foi difícil para os cristãos, que é relacionar a cristianismo e cultura. Como é que o cristão vive no mundo de tal forma que ele testifique, mas que ele não é engolido pelos padrões mundanos ao seu redor? Esse sempre foi um tema difícil, que não temos respostas fáceis, e não vai ser uma palestra do PNO que eu vou resolver toda essa questão. Porém, eu quero gastar o resto do meu tempo aqui levantando introdutoriamente alguns princípios sobre essa relação do cristão com o mundo. E eu faço questão de dizer assim, as histórias do Antigo Testamento que eu lembrei você, para você ponderar sobre elas dão concretude aos princípios que eu vou trabalhar aqui, que eu creio serem perenes. Enquanto Cristo não volta, eles são duradouros. O que eu quero dizer é que as histórias do Antigo Testamento providenciam exemplos personificados, narrativas, enquanto a gente encontra alguns dos mesmos temas em formulação proposicional no Novo Testamento. O Novo Testamento dá temas, ideias, que o Antigo Testamento fornece histórias que ilustram. Entendeu? Então a gente aprende de formas diferentes sobre essa relação que o cristão deve ter com a sociedade ao seu redor. Então, o que eu estou dizendo de bate-pronto é que a gente pode e deve aprender sobre esse tema a partir de toda a Escritura. Do Antigo Testamento, principalmente com narrativas concretas, que dão carne e osso a esse tema. E do Novo Testamento com princípios que vão formular em poucas palavras qual é a nossa postura. Então, eu vou gastar o resto do meu tempo aqui fazendo o quê? Eu priorizei textos bíblicos que utilizaram a palavra mundo, não é a única maneira de abordar, mas eu escolhi fazer isso. E eu quero trazer aqui 6 princípios, divididos em 3 categorias, para a gente refletir como parte final da minha fala. Então, 6 princípios, 3 categorias. Eu quero falar de princípios de relacionamento, princípios de pureza e princípios de participação. Como essas 3 coisas estão ligadas à relação do cristão com o mundo ou com a sociedade, tá? Então, vamos começar com os princípios de relacionamento. Eu tenho 2 princípios para cada categoria. Primeiro princípio, e esse é importante a gente frisar, ele não é difícil de entender, mas ele é necessário em alguns círculos evangélicos. Não se isole da sociedade. O primeiro princípio é: não se isole da sociedade. Lembra que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Cristo estava prestes a ser assunto ao céu, mas ele não disse, não prometeu para os seus discípulos que ele os levaria, pelo menos não naquele momento, né? É verdade que ele diz: vocês também não são deste mundo. Em determinado momento Jesus diz: eu não sou deste mundo e vocês também não são. Ele está querendo dizer: eu estou tirando vocês de fazer parte desse sistema pecaminoso vigente nesta era. Mas não significa que a gente se separa dele como monásticos que vão para o seu cantinho. Qual é a aplicação que a gente pode trazer desse primeiro princípio? Que o caminho de santidade certamente não é de gueto, nem espiritual, nem cultural. Deixa eu explicar. Para muitos cristãos, como é que você preserva o adolescente ou o jovem de não cair na gandaia no período de carnaval? Você faz acampamento. A ideia é que, promovendo uma atividade, eu ocupo o tempo desse povo, e aí eles acabam sendo protegidos do mundanismo que está aí, né, aflorado aí fora. O ponto que eu quero dizer é que ativismo eclesiástico não deve ser a salvação na luta contra o mundanismo. Ativismo eclesiástico parece ocupar o nosso tempo e nos isolar dessas coisas, mas não é isso que nós somos chamados a fazer. Então, o caminho da santidade não é o gueto espiritual, e também não é o gueto cultural,
Como quem diz, não pastor, eu não quero contaminar a minha mente, eu leio jornal de crente, eu ouço música de crente, só programa de crente eu assisto. Esse tipo de isolacionismo que alguns círculos evangélicos promovem não é típica da espiritualidade reformada. Se tem uma coisa interessante da espiritualidade decorrente da reforma, e mais especificamente reformada, é que ela é a santificação da vida comum. Ela acontece quando as atividades comuns são pensadas à luz da santidade de Deus. Antes do que se isolar da vida comum, é santificá-la. A ponto de reformados falarem da santificação do casamento, da santificação das finanças, da santificação de muitas outras coisas, porque é a santificação da vida comum. Então o primeiro princípio é, não se isole da sociedade. Segundo princípio de relacionamento, não se afaste de relacionamentos com descrentes. Não se afaste de relacionamentos com descrentes. Lembra que Paulo, quando estava falando sobre a disciplina para com um homem que se portava de forma imoral na igreja de Corinto, ele disse assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Mas aí ele explica: refiro-me com isto não aos impuros deste mundo, pois neste caso terias de sair do mundo. O que ele quer dizer é, não tenha comunhão com gente que, se dizendo crente, anda como se fosse ímpio. Isso Paulo quer que a gente não faça. Mas ele não diz, não ande com gente ímpia que anda de forma ímpia. Senão você teria que sair do mundo. Não se isole deles. Não corte relacionamento com eles. É interessante que no mesmo texto Paulo tenha dito, não ande com o seu irmão evangélico que anda como pagão. Mas ele não diz para você cortar relacionamento com o pagão que anda como pagão. Entendeu? Então, a gente não pode, aplicando esse princípio, a gente não pode evitar amizades com ímpios, alegando que a gente está obedecendo ao alerta bíblico de não andar com más companhias. O Novo Testamento não diz que isso é não andar com más companhias, não é? Pelo contrário, nós somos estimulados a sermos intencionais na missão de aproximá-los da verdade. Quando Paulo está falando sobre esse assunto, ele diz assim: quem é de nós que haveria de julgar estes impuros, esses ímpios? No capítulo 5 ele fala, nós não somos juízes deles. É interessante que Paulo tenha dito isto. Ele está querendo lembrar a você que, semelhante ao seu Salvador, não é hora de juízo sobre o ímpio, é hora de testemunho, para que ele conheça a verdade. Quando Cristo vem, ele não vem julgar da primeira vez, ele não vem com a força do juízo que ele virá da segunda vez. Então, é por isso que Paulo pode dizer assim, me fiz judeu para com o judeu, me fiz grego para com o grego, com o fim de ganhar o maior número possível. Ele tem convívio e contato com gente descrente, porque esse princípio de relacionamento é fundamental no Novo Testamento. Vamos agora para a segunda categoria, princípios de pureza. E eu estou sendo bem introdutório, entendo que são princípios bem gerais. Se por um lado a gente precisa estar em contato com pessoas, agora é o contraponto. Como é que a gente faz isso mantendo a nossa pureza? Então, o terceiro princípio que eu levanto é, não ame o sistema pecaminoso, que muitas vezes é chamado de mundo. Não ame o sistema pecaminoso. O famoso texto de 1 João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A ideia aqui é que se você se faz amigo do mundo, lembra Tiago diz, nós nos tornamos inimigos de Deus. O Senhor Deus não tolera que nós tenhamos diferentes amores e Ele ser um dele. Ele não tolera isso. É por isso que Ele diz, não ame o mundo. Se você amar o mundo, você está mostrando separação de mim, você está mostrando, está se divorciando de mim. Esse princípio pode ser aplicado assim, como o mundo jaz no maligno, então parte da vida cristã, parte da minha santidade envolve crucificar os prazeres desta vida. Paulo falou em Gálatas que o mundo havia sido crucificado para ele. A ideia é de que ele tinha que morrer para esse sistema,
contrário a Cristo e todos os prazeres nele colocados. Eu não estou dizendo aqui que a nossa vida de crente não tenha ou não deva ter prazeres. Mas o que eu quero que você aprenda é que muitos prazeres desta vida são realidades criadas, isto é, foram colocadas por Deus, mas elas estão entrelaçadas com o que é caído. E parte do nosso discernimento santo é fazer essa distinção entre o que é criado e o que é caído. E da dificuldade que é de realizar certas coisas por causa desse entrelaçamento entre realidades criadas e a manipulação delas para aquilo que é pecaminoso. Veja, a vida nos é apresentada como prazerosa para conquistar o nosso coração. E todas as vezes que o nosso coração é ganho para alguma coisa, nós nos tornamos devotos disso. É por isso que a gente tem que falar de idolatria. E vocês já ouviram hoje pela manhã sobre um tipo de idolatria, porque o nosso coração se apega às coisas com a qual se identifica, que ama. Então, não ame o sistema pecaminoso. Cuidado com os prazeres desta vida, porque eles podem cativar o seu coração e te fazer devoto àquilo que você não deve dedicar o seu coração. Segundo princípio de pureza, não seja ingênuo quanto às estratégias malignas. Não seja ingênuo quanto às estratégias malignas. Lembra que Jesus Cristo, quando está ensinando a parábola do semeador, como nós chamamos, deveria ser chamada parábola dos solos, né? Porque o que tem de diferente na parábola são os solos. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. O que muda é o solo. É o solo que faz a diferença toda. Pois nessa parábola, ele diz assim em determinado momento, olha que interessante. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A ideia é que o mundo, como sistema pecaminoso, ele procura nos ludibriar. Essa é a ideia dos espinhos sufocando. Então Jesus fala de 4 tipos de solo, você deve se lembrar. Um cai à beira do caminho, esse não tem grandes resultados. E o último você lembra que frutifica. Mas os 2 do meio são bem interessantes para ilustrar a nossa relação com o mundo à medida que o Evangelho nos impacta. É que os 2 do meio não frutificam, por razões diferentes. O que cai no solo espinhoso, como eu acabei de falar, eles se perdem por causa dos prazeres deste mundo. Mas o solo rochoso, a planta morre porque o sol queima e ela não tem raiz. E Jesus aplica dizendo que essa é a pressão, é a perseguição, é a opressão do mundo. O que eu quero dizer é que nessa ilustração de Jesus, ele diz assim: se o mundo não te vence ludibriando você para com os seus prazeres, ele te amassa. Ou ele te vence fisgando você, ou ele te vence amassando você. Essas são as 2 estratégias dele, tá? Por isso que nós temos que atentar para a importância de nos guardarmos incontaminados. Eu aplicaria assim, toda educação que rola neste mundo tem a intenção de nos amoldar a seus princípios e valores. Por isso que o que o mundo quer, como o pastor Paulo Júnior mencionou ontem numa das falas dele, não é que você abandone a sua fé, basta que você alimente uma cosmovisão sincretista, isto é, que você faça coisa de crente, mas faça com mentalidade também própria de um descrente. Essa mistura é suficiente para ofuscar a sua identidade. Por último, princípios de participação, e aqui eu vou ser mais rápido por causa do tempo. Tenha uma vida de testemunho. Tenha uma vida de testemunho. Lembra que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, e brilhar a luz para que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. O objetivo é de que nós somos colocados aqui para testificar. É claro que a gente quer que as pessoas creiam, mas mesmo quando elas não creem, há testemunho. O objetivo nosso que nos impele a participar, eu estou falando agora de princípios de participação, é dar testemunho. Até quando nós somos presos e apresentados diante de autoridades nas nações, Jesus fala assim:
para que deis testemunho. Ah, mas ninguém se converteu, pastor. Para que deis testemunho. Então entenda que testemunho não é apenas a apresentação do evangelho, para que alguém tome a decisão de ser um cristão. É todo tipo de articulação da verdade em diferentes áreas de atuação. Seja a conversa sobre política, sobre família, sobre educação. Quando você é veículo da verdade de Deus, você está testemunhando. E é isso que o Senhor quer, que sejamos vozes ativas na sociedade, testificando dessas realidades. Último princípio: não se apegue ao que é passageiro. Jesus falou assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. A ideia é que nós não devemos fincar pé nas coisas desta vida presente. Nós somos cidadãos deste mundo em alguma esfera, mas nós não pertencemos a ele. A Escritura nos chama de peregrinos, e a gente tem que aprender a olhar não para as alegrias transitórias deste mundo, mas para as coisas, a realidade das coisas eternas. Então eu aplico dizendo assim: não assuma projetos de vida pessoal ou pública como a sua grande agenda. Pode ser que você como pai diga assim: não, o que eu quero é dar uma boa educação para os meus filhos. Essa não pode ser a sua grande agenda. Não, o que eu quero é construir um patrimônio que eu possa ajudar os meninos. Essa não pode ser a sua grande agenda. Não, o que eu quero mesmo é que eu sou um cara adepto do homeschooling, eu quero que a gente tenha todas as leis para aprová-lo, essa é a minha grande agenda. Não pode ser. Eu sou um jurista, então eu quero a prisão dos condenados em segunda instância, vou brigar por isso, até isso acontecer nesse Brasil. Todas coisas boas, eu não citei nenhuma ruim, todas são boas, elas não são erradas, mas elas não podem ser a base da nossa alegria e alívio. Sabe por quê? Porque mundanismo não tem a ver só com o que eu faço, também tem a ver com como eu faço as coisas, inclusive santas e boas. Quanto elas ganharam o meu coração. Fazer o que é legítimo, de tal forma que isso virou a minha grande realização, pode ser tremendamente mundano. Então, lembre-se de que o princípio é: não se apegue ao que é passageiro. Labute, mas sem fazer disso a sua grande alegria. Que Deus abençoe você, que você aprenda a engajar-se sem comprometer a sua fé.